Bom dia a todos e todas, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, companheiros de jornada virtual. Sejam todos bem-vindos, estamos juntos aqui mais uma vez, 25 encontros esse ano, tratando desse tema da generosidade. Esse tema tem sido proposto como um resgate de valores e princípios que atingem sua culminância no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho do amor, o Evangelho da generosidade, uma proposta apresentada a todos os povos de estabelecer novas relações, relações entre si, relações com bens, relações com Deus. Uma nova forma de pensar. É claro que, assim como os judeus transformaram a lei de Moisés, aliás, a lei não, o ensino de Moisés, em um código, nós também estamos praticando ao longo da história o mesmo erro de transformarmos as palavras de Jesus num grande código. E assim estamos também caindo nos mesmos erros, né? Então é por isso que nós temos nos concentrado nessa longa elaboração, trabalho de resgatar esses valores. Espero que todos estejam bem, espero que, apesar de todas as adversidades que esse tempo apresenta para nós, todos estejam bem, todos estejam encontrando meios de superar os desafios, de se proteger e de proteger as pessoas ao seu redor. Nós temos tido uma oportunidade dada por essas circunstâncias de olharmos o próximo, né? Eu vejo pela nossa própria vida como a correria do dia a dia estava nos colocando numa cegueira total, né? A correria, todo mundo correndo atrás dos seus interesses e uma vida mais ou menos assim, cada um por si, Deus por todos, ou ainda salve-se quem puder. Mas este confinamento forçado, essa parada obrigatória que nós estamos tendo que fazer, tem nos obrigado, tem nos dado a oportunidade de repensar a vida, repensar nossos valores, repensar nossa relação com Deus, nossa prática religiosa, nossa relação com o próximo. Se não quiser ouvir a dor do próximo, a necessidade do próximo, tem que se fazer muito surdo, né? Então, por tudo isso, apesar de ser um tempo muito difícil, muito angustiante, muito perigoso, nós vemos, né, no meio dessa situação, oportunidades de praticarmos a generosidade. E olha que nós começamos e planejamos esse curso e começamos sem levarmos em conta essas circunstâncias, né? E fomos pegos nessa eventualidade aí de estarmos tratando esse tema bem nesse momento de oportunidade para a generosidade. As nossas perspectivas para o país, para a economia, não são boas. Nós imaginamos, e isso não é nenhuma invenção minha, é uma análise mais ou menos consensual, à exceção de uns poucos, que a economia mundial vai sofrer uma forte retração. Então, aquela onda capitalista total, né, que vem se impondo desde a queda do regime soviético, agora também encontra a sua crise, né? Eu disse outro dia que o muro do comunismo caiu em 89,
o muro do capitalismo está caindo agora em 2020, né? Então, as perspectivas não são boas, mas, por outro lado, elas nos apresentam uma oportunidade de pensarmos alternativas, de lidarmos com a pobreza agora, com a necessidade do próximo, em outras bases. E então nós estamos aqui descobrindo a ética do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e caminhando então para a grande culminância disso, que é Jesus Cristo. Então, nessa trajetória que nós estamos seguindo, nós teremos a oportunidade de relacionar Jesus Cristo com a tradição de Moisés, com a tradição dos profetas, né? E seguirmos esse curso conforme é apresentado por Jesus. É interessante pensar, já que nós estamos falando do Antigo Testamento ainda, é interessante pensar que a expectativa de Moisés não era que o povo judeu, o seu povo, o povo israelita, transformasse o seu ensinamento em um código jurídico, como nós estamos vendo nessas últimas aulas, mas que tocasse o coração. Por isso o Deuteronômio, capítulo 6 e Levítico, capítulo 19, vão falar do amor. E Deuteronômio, não sei agora o versículo, não vou arriscar procurar, mas tem um versículo em Deuteronômio que fala: circuncidem o vosso coração, circuncidem o seu coração. Ou seja, havia uma expectativa de que todo esse conjunto de ensinamentos, essa tradição, fosse recebida no coração, nas misericórdias, portanto, na generosidade. Mas quando Jesus aparece, esse sistema sofreu uma judicialização, né? Ele está completamente regulamentado em leis, regras e regras. Eu não tratei aqui com vocês, mas vocês já devem ter ouvido falar que os rabinos na época de Jesus tinham transformado a Torá. Quando eu digo Torá, estou me referindo a Pentateuco. Quando eu falo Pentateuco, estou falando os 5 livros primeiros da Bíblia, supostamente de Moisés. Eles tinham transformado esse Pentateuco em 613 mandamentos, chamados mitzvot. Em 613 mandamentos, tantos lá, algumas centenas deles positivos, no sentido de mandar fazer, e alguns mandamentos negativos, no sentido de não fazer, proibir fazer. Então, o tempo de Jesus, que é onde nós vamos chegar daqui a algumas semanas, é a culminância desse processo de regulamentação. Por que eu estou falando tudo isso? Bom, porque eu resolvi... Eu conto ou você conta? Você conta. Eu resolvi aumentar uma aula no tratamento da tradição. Então, eu tinha prometido para vocês apenas 2 aulas de tradição, mas e prometido para essa aula uma abordagem histórica. O Bartô não gostou, está reclamando. Mas eu vou aumentar uma aula sobre a tradição, além de tudo isso que eu falei até agora, por uma justificativa. Se você olhar lá na aula 23, eu falei que eu ia começar uma abordagem sobre a tradição, mas eu tinha sentido falta nos temas da Mishnah, eu tinha sentido falta de uma abordagem específica sobre os pobres. E eu lembro que eu até falei assim, se tiver aí alguém me ouvindo que tenha algum conhecimento, alguma familiaridade com judeus e quiser suprir essa falta, beleza, fique à vontade. Aí eu mesmo fui dar uma olhada melhor na Mishnah e pesquisar algumas coisas e tal, e achei nesta mesma ordem, nesse mesmo tema que eu estou tratando, que é o tema da agricultura, achei mais 2 tratados dos 11, eu já tratei 4, né?
Tratei 2 na aula 23, tratei mais 2 na aula 24, que foram o Maaserot de dízimo e o Maaser Sheni, que é o segundo dízimo, o dízimo do ofertante. Mas ficou faltando para mim o dízimo do pobre, ou será que a tradição tinha ignorado o tema do pobre? E por outro lado, eu tenho tratado com vocês desde que nós estudamos a lei de Moisés, lá nas primeiras aulas, quando nós estudamos Levítico, Números e Deuteronômio, nós temos abordado o tema por meio de um tripé, um tríplice motivo, que eram quais? O sustento do templo, né, o fornecimento de insumos e subsídios para o templo, o sustento do sacerdote e dos levitas, que é a tribo pobre oficial, né, aqueles que não têm posse nenhuma, e um terceiro motivo que é o cuidado dos pobres. Então, de novo, apontou, né, para esta ausência dos pobres aqui na tradição, ok? Bom, espero tê-los convencido, né? Porque eu vou, então, atrasar a abordagem histórica e vou dar mais uma aula sobre a tradição, falando sobre a ética da lei de Moisés em relação aos pobres. Esse curso não é sobre dízimo, esse curso é sobre generosidade. E eu tenho sempre falado para vocês que o dízimo é parte de um conjunto de proteção social, né? Então, a Mishnah, a tradição, tem 6 temas. Eu peguei um tema, que é o tema da agricultura, que tem 11 tratados. Já abordei 2 deles, lá no primeiro, que foi sobre Terumá, e Demai, né? Terumá, Demai e Terumá. Demai são os produtos duvidosos, Terumá são ofertas. Na aula passada tratei de dízimos, primeiro e segundo, Maaserot e Maaser Sheni. E hoje quero tratar, então, dentro desse mesmo tema, de 2 outras ordens, beleza? Tá? Com isso eu vou fechar a abordagem de 6, de 11. De 11, então, eu vou descartar 5, né? E hoje eu vou completar 6, tá? Nessas 2 ordens que eu vou abordar hoje, o tema é especificamente o pobre. Então, com isso eu completo aquele terceiro item do tripé, que é a questão da generosidade propriamente dita, ok? Então vamos lá. E eu quero destacar também, aproveitando antes ainda de entrar, eu quero destacar também como tudo isso se desenvolveu, se evoluiu ou involuiu, né, para se tornar uma fábrica de pobres na época de Jesus. Na época de Jesus, o povo judeu está... a estrutura social do povo judeu está profundamente afetada, porque você terá uma elite pequenina, pontinha da pirâmide, extremamente rica, integrada pelos sacerdotes. Olha o que vai acontecer nessa convivência com os impérios. Os sacerdotes farão parte do cume da pirâmide social, né? E a maioria absoluta do povo, mais de 90% do povo, estará reduzido à pobreza ou extrema pobreza. E nós vamos ver então como que a tradição, mesmo tratando da pobreza, não conseguiu preservar a ética da lei de Moisés, ok? Então vamos lá. O primeiro tratado que eu vou abordar aqui, hoje, né, é o PA. PA. P de pato, E-A-H. PA. Tá? Como se fosse uma sigla, né, mas não é. P de pato, E-A-H. PA. Esse PA é uma palavra hebraica que significa cantos.
cantos não de cantar, cantos de corner, esquina, lados, extremidades, periferia, né? E ele subentende os cantos do campo. E aí, se você já tem alguma familiaridade com a lei de Moisés, você já vai provavelmente lembrar daquilo que eu estou dizendo. Eu estou com um texto aberto aqui, em Levítico, apenas em Levítico trata especificamente disso. Em Levítico capítulo 19, versículo 10, fala o seguinte: não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Em outra versão, fala assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas dos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixaram cair. Desculpa, eu li o versículo errado, por isso que eu estou vendo aqui uma diferença. Eu li o 10, é o 9. O 10 também faz parte, mas é Levíticos 19, 9. Vou ler na minha Bíblia e depois vou ler na outra versão. 9 e 10. Tá. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto, aí está o PA, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Agora o 10. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos, as uvas caídas da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui está o fundamento da ética israelita, da ética mosaica. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então a palavra PA aparece aí traduzida como canto. Tem um outro texto em Levítico também, capítulo 23, versículo 22. Então eu li Levítico 19 e agora Levítico 23, 22, que fala assim, o mesmo livro repetindo a mesma regra, em outro versículo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos. Não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. E aí termina com o fundamento da ética. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Por temor de mim, vocês praticarão esta generosidade. Então esse tratado, com esse nome canto de corner, né, de esquina, de bordas do campo, ele vai tratar, eu poderia dizer aqui, 4 circunstâncias para a prática da generosidade. Uma é o canto do campo. Então, quando vocês estiverem colhendo, não rapem o campo inteiro, não esgotem a colheita. Deixem as bordas, deixem os cantos do campo. Também aquilo que cair da mão, deixa, não volte para pegar, né? Você está colhendo ali e tal, caiu da mão, deixa lá, deixa, né? Aquilo que você esqueceu lá, deixa lá também. Tipo, esqueci uma pilha lá de grão de trigo, deixa lá, não volte para pegar. Se você estiver colhendo a sua uva e você encontrar lá um cacho não plenamente amadurecido ou granado, como se diz, né? Deixa lá também, não colha, deixa lá. Né? Alguém virá depois para se aproveitar disso. Se algum deles cai no chão, uva ou cacho, deixa lá, não pegue. Né? E tudo isso, então, acrescentado, tudo isso, digamos, complementa aquele chamado dízimo do pobre, tá? Que vai estar em Deuteronômio. Então, só para completar aí,
Anote também Deuteronômio capítulo 24, versículos 19 a 22, que eu vou ler agora, que repete um pouco desta ética. Lembra que o livro de Deuteronômio é repetição, né? Então ele repete um pouco desta ética e eu vou ler aqui para vocês. Né? Deuteronômio, capítulo 24, versículos 19 a 22. Tá. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Então aqui está falando do esquecido. Feixe esquecido. Em hebraico, shishehá. Feixe esquecido. Não voltem para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Aí está a tríade social, a tríade dos vulneráveis, né? É o pobre desdobrado em 3 categorias: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então o Senhor seu Deus os abençoará em tudo que fizerem. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelo mesmo ramo 2 vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Quando colherem uvas dos seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Lembrem-se que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso eu lhes dou estas ordens. São princípios éticos fundamentados na aliança com Yahvé. Vocês percebem que todos os textos que eu li invocam a aliança com Yahvé, invocam a bênção de Deus sobre a generosidade. Então ele fala dos cantos do campo, daquilo que se deixa cair, daquilo que se esquece. Depois, especificamente sobre esses pés dos frutos, ele menciona aqui nominalmente a azeitona e a videira. Deixe restar nos ramos aquilo que você não puxou na primeira vez, deixa lá. Aquilo que não está completamente maduro, deixa lá, deixa para, como é que chama isso lá, aquele vinho doce, Harvest? Last Harvest. Meu inglês é péssimo. Aquele vinho mais adocicado, chamado Última Colheita, né? Então, essa vinha mais doce era deixada então para o estrangeiro, o órfão e a viúva. E é interessante que aqui no último texto que eu li, que é a versão final da lei, ele fala: lembrem-se que vocês foram escravos no Egito. E aqui tem uma conexão que a gente precisa fazer, que é a seguinte: qual era o destino do pobre nas sociedades antigas, se não a escravidão? Né? Uma escravidão não exatamente como a escravidão moderna, a escravidão que se praticou nos últimos séculos, né? A escravidão do negro, africano, aqui na América, especialmente nas Américas. Mas a escravidão antiga, que não diferencia tanto da escravidão moderna, porém trata-se de uma escravização de vítimas de guerra e dos pobres. Era uma maneira de dar sustento aos pobres. Você trabalha para mim, você passa a integrar o meu patrimônio, o meu rebanho, né? E você então fique aí, mais ou menos como também os pobres aqui nas colônias brasileiras eram tratados, né? Os pobres davam seus filhos para serem escravos, né? A palavra criado vem daí, né? A gente às vezes não se liga que a palavra criado vem da mesma palavra, por exemplo, que criança e criação, né? A gente chamava criação, os animais da fazenda, de a criação, né? Vai alimentar a criação, vai alimentar a criação. A criança é o que se cria, criança, né?
as minhas crianças, as minhas criações, né? E o criado nada mais é do que aquele que você pegou para criar, né? Então ele vive como um escravo e ele te presta serviço. Então era muito comum que uma família pobre, por exemplo, desse uma menina, uma adolescente, para ser babá, empregada doméstica, etc., viver na casa do patrão, né? Em troca disso, ela recebe um prato de comida. Então, o destino do pobre nas sociedades antigas era este, a escravidão, a servidão, né? Por isso esse texto termina: lembrem-se que vocês foram escravos na terra do Egito. Portanto, a lei de Moisés estabelece normas, obrigações e proibições que amparam estes vulneráveis socialmente falando, impedindo que o estrangeiro se torne escravo, impedindo que o órfão se torne escravo e que a viúva se torne escrava e abusada sexualmente, etc. Todo tipo de abuso que poderia acontecer aí. E especialmente para o não estrangeiro, tudo isso ainda amparado por outras normas, como por exemplo a norma do levirato, que era a obrigação do parente de sustentar a viúva, a cunhada, se necessário até tendo relações sexuais com ela para suscitar genealogia ao falecido, ao parente falecido, a obrigação de resgatar da servidão, caso a pessoa caísse em escravidão, e de também devolver suas propriedades no ano do jubileu e perdoar dívidas no ano sabático, no 7º ano, né? Então, veja, o dízimo, especialmente agora o dízimo do pobre, entrega um corpo legal, um conjunto de regras que serviam no seu bojo, né, no seu conjunto, para amparo dos vulneráveis, para sustento, para impedir a desumanização, para garantir condições apropriadas a qualquer vulnerável, a qualquer pessoa que caísse em condições desumanas. E o lembrete, a justificativa é: porque eu sou o Senhor seu Deus, e porque você foi escravo na terra do Egito. Você sabe o que é escravidão. Você foi estrangeiro lá. E foi por minha intervenção que vocês romperam a dominação imperial, né? Então, pessoal, essas são as regras da lei de Moisés. Mas não é agora da lei de Moisés que nós estamos tratando. Nós estamos tratando da tradição oral. A tradição oral que acompanha a lei de Moisés escrita, que acompanha a lei de Moisés e que vai, digamos, encorpando regras, discussões, jurisprudência, dúvidas, julgados dos juízes judeus. E agora, nesse período que nós estamos estudando, que é o período interbíblico, pressionado pela filosofia, pelas ideologias dos impérios, eles se apegam à lei de Moisés. Então é isso que a tradição que nós estamos estudando reflete. Ela reflete uma resistência contra a ideologia do império. Então percebam o seguinte: pela, digamos, segunda ou terceira vez, o povo de Israel está vivendo uma situação semelhante àquela do Egito. Desde que eles saíram do jugo imperial do Egito, eles formaram uma nova legislação e praticaram, bem ou mal, uma nova ética humanitária.
E esses pontos são inovações jurídicas da lei de Moisés. Agora eles estão, de novo, desde o cativeiro, pós-exílico, e agora mais do que nunca, eles estão imersos dentro, nas entranhas do império, né? Só muda o império de plantão, nós vamos ver isso na próxima aula, agora eu prometo, né? Eles estão nas entranhas do império, sendo obrigados a adotar uma outra ética, a ética dos gregos, que pensam completamente diferente dos judeus. Se você caiu, problema teu, meritocracia, né? Se você caiu na miséria, problema teu, trabalha para mim, eu te dou um prato de comida e uma senzala para você dormir. Não, naquela época não chamava senzala. Mas o esquema é o mesmo, né? A estrutura é a mesma, né? A casa grande, a senzala e tal. Então, aqui nós vemos, digamos assim, a encruzilhada dos judeus, né? É claro que alguns judeus vão aderir à ideologia do império, óbvio, né? E é claro que esses piedosos que tratam da lei de Moisés apegam-se à tradição, como eu falei para vocês na primeira aula sobre tradição, apegam-se à tradição para fazer o enfrentamento. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que viver. Então, a tradição deles refletem este momento. Um momento de assimilação pela ideologia do império e, ao mesmo tempo, uma reação de resistência ao império. Então, eles têm a lei de Moisés, que é rígida e que é rígida no sentido fixa, né? Rigidamente fixada. Ela é a letra da lei, não se mexe nela. Mas a jurisprudência, por exemplo, manda deixar o canto. Mas quanto do campo? Né? E se um rio atravessar a minha fazenda, o meu campo? Eu considero as bordas do rio como PA? E se tiver uma cerca? E se tiver uma árvore? Né? E se os pobres começarem a se ajuntar no meu campo e não no campo do outro? Então, uma série de questões que vão surgindo, vão se avolumando, e a tradição, então, tenta responder a isso, né? Então, vocês vão perceber, na medida em que eu ler aqui alguns versículos, vocês vão perceber negociações, né? Limitações, restrições e, ao mesmo tempo, preservação da ética de Moisés. Mas é uma ética em crise, é uma ética sob pressão. Deixe-me, antes de entrar na textura do PA, invocar um belíssimo exemplo onde você pode ver tudo isso que eu estou falando na prática. É o livrinho de Ruth, né? O livrinho de Ruth, 4 capítulos que dá para você ler hoje à tarde, numa sentada, né? O livrinho de Ruth, 4 capítulos, tem todos os ingredientes da PA, né? O que nós temos ali? Uma família que cai na pobreza. A família de Elimeleque e Noemi, né? A família de Elimeleque e Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, caem na pobreza. Por alguma infelicidade, eles não são amparados dentro da própria nação, como a lei de Moisés tinha estabelecido. E ocorre que eles vão para Moabe peregrinar. Depois de muito tempo, a Noemi fica viúva e as 2 noras, Ofra e Ruth, também ficam viúvas. Então você tem agora o menu completo, né? O menu da vulnerabilidade social. São mulheres viúvas e estrangeiras, né? Uma mulher sem homem
é uma mulher deserdada, né? Uma mulher sem filhos, ela está duplamente desamparada. Porque se ela não tem marido, mas tem filho homem, né? Ela pode ainda prover seu sustento, reclamar sua herança, reclamar a remissão por um parente mais próximo. E além de tudo, a Ruth e a Ofra são estrangeiras, né? A Ofra desiste, né? Ela pensa, é melhor eu me virar aqui junto ao meu povo, casar-me de novo, do que ser estrangeira e viúva num povo hostil, né? Ela conhecia a história do seu povo, sabia que os judeus não se davam com Moabe. Bom, o fato é que Ruth e Noemi voltam para sua nação, para a terra de Judá. E ali a Ruth vai buscar espigas nos campos. O que ela vai fazer? Ela vai usar o direito do PA, né? É época da colheita, ela fala ali, acho que logo no capítulo 2, é época da colheita, e ela sai para os campos para buscar os peões da fazenda. Vão colhendo e ela vai por ali achando um restinho, cortando um pouquinho e tal, um restinho, vai aproveitando uma sobra e tal, para no final do dia ter pelo menos um punhadinho de coisas para comer. Não é para comercializar, não é para nada, é para comer, né? E por providência divina, ela entra no campo de Boaz, que por acaso é um parente de Noemi. O Boaz representa ali naquela novelinha, ele representa o judeu fiel, o judeu piedoso. E o Boaz pergunta quem é aquela moça, fica sabendo que ela é nora da Noemi, fica sabendo do drama de Noemi, se interessa pelo caso e fala, minha filha, não vá a nenhum outro campo, fique aqui, colha daquilo junto com os meus empregados, junto com as minhas empregadas. E eu proibi qualquer pessoa de tocar em você. Então mostra que o estrangeiro era vulnerável. Ela estava sujeita a agressões, xingamentos e até estupros, né? E ele fala, proibi que te toquem, né? Você está sob a minha guarda, sob a minha tutela. E ele dá um conselho muito gentil, muito generoso para os seus empregados, dizendo o seguinte, façam vista grossa, deixa cair alguma coisa, esquece lá, deixa a moça colher. E quando a Ruth volta para casa com aquele monte de coisas, a Noemi entende que Deus foi gracioso com ela. Então ali você tem o exemplo claro da prática da PA. Ou seja, Boaz ordena que se deixe os cantos do campo, orienta seus empregados a deixarem cair de propósito, orienta-os a esquecerem molhos no campo, feixes de trigo, né? Cevada, trigo, deixa lá. E a Ruth, então, como pobre, estrangeira e viúva, volta para casa feliz da vida, ou seja, o pobre não passa fome, né? O pobre tem dignidade. Nós não vamos abusar dele por causa da sua circunstância, nem ele será humilhado por causa da sua pobreza, ok? Deu para entender então o que é o PA? É um exemplo da PA. Isso, nós temos ali, né, por graça divina, né, um exemplo maravilhoso do que é a regra do PA. Ótimo. Então, com isso, eu estou mostrando para vocês o que é o PA, um tratado todo sobre o PA, tá? Bom, vamos lá então. Esse tratado tem 8 capítulos. Eu vou ler agora para vocês alguns versículos, só para vocês sentirem o gosto. No outro tratado, eu vou falar sobre o ano 7º, né? E uma mutretazinha legal que a tradição oferece. Então aqui você vai perceber uma certa resistência.
No outro tratado que eu vou tratar, parece quebra-língua, né? No outro tratado que eu vou tratar, trata-se de trata-se de uma negociação, uma assimilação, que vai estar em vigência na época de Jesus, né? Então vamos lá. Tem oito capítulos. 8 capítulos. Eu vou ler um versículo do primeiro capítulo. Vou ler um versículo. Vou ler o versículo 1 do capítulo 1. Então, o PA 1, capítulo 1, versículo 1. Às vezes o texto não é muito claro, não é nem problema de tradução. Eu que traduzi, eu sou tradutor, então o problema não é de tradução. O problema é que o texto é, como é que se fala? Um texto lacônico, né? Denso, e depois ele sofre trocentas explicações. E aqui eu não trago para vocês as explicações. Só para quem chegou agora, explica onde é que está isso. Um resumo, tipo, está no Mishnah. Sim, nós estamos abordando a tradição dos judeus. A tradição é um conjunto de conhecimento, de jurisprudência, de regras, de ética, de proibições, que corre paralelamente à lei de Moisés, a lei escrita. Esse é um conjunto oral, chamada de Torá oral, né? E nós a estamos estudando por quê? Porque ela complementa a nossa compreensão do tema que nós estamos abordando, que é o tema da generosidade. Se a gente tivesse ido do estudo do Antigo Testamento, de Malaquias, direto para Jesus, eu acho que já deu para você perceber que a gente não compreenderia nem o Antigo Testamento, nem Jesus, e nem os adversários religiosos de Jesus. Então é por isso que nós estamos fazendo essa análise limitada, obviamente, para abranger o que a Bíblia fala sobre generosidade, mas também o que os pastores dos judeus, pastores entre aspas, os líderes religiosos dos judeus, ensinavam e que nós não temos acesso na Bíblia, ok? E está dentro da Mishnah. Esse conjunto se chama Mishnah, que significa basicamente tradição, repetição. Ela é dividida em 6 temas, ou tecnicamente 6 ordens. Eu peguei a primeira, que trata da agricultura. Esta primeira ordem, ou primeiro tema, é dividido em 11 tratados, e eu selecionei os tratados que interessam, né? Então hoje nós estamos estudando 2 desses tratados, eu estou no primeiro deles, e encerramos definitivamente a questão da tradição. Quem não assistiu pode ver Por favor, volte nas aulas anteriores. Esse é um curso longo, de explicações longas. Para quem, vou aproveitar para fazer aqui uma pequena justificativa, para quem pensa, Eliseu, quanto blá blá blá, quanta conversa, quanto detalhe, né? A questão, meus irmãos, é que a nossa prática obedece a uma teoria, quer você esteja consciente dela, quer não. Então, independentemente de você ter estudado o assunto ou não, suas mãos, sua prática revela uma teorização que você formulou, conscientemente ou não. Você deve ter ouvido alguma coisa, lido alguma coisa, tua igreja, teu pastor, o pastor da televisão, um livro que você leu, uma fita cassete, meu Deus, né? Que você ouviu, sei lá. Você formulou uma ética. O que eu estou fazendo é chamando esta ética para fora. Estou chamando esta ética para fora. Porque estas deturpações, estas distorções estão tão entranhadas na nossa mente que só uma abordagem teórica detalhada pode tocar estas fortalezas mentais
O apóstolo Paulo fala que a palavra de Jesus é poderosa para destruir fortalezas mentais, sofismas. O que é um sofisma, senão uma lógica distorcida, né? Então é por isso que eu estou lavrando aqui, laborando em cima disso. A Irene é testemunha do quanto eu estou estudando esse tema, né? Para entrar onde é necessário para que a palavra de Deus derrube fortalezas e anule sofismas religiosos que nos colocam como adversários do Evangelho. Que é isso que Paulo fala lá, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4, né? Que se opõem a Deus. Então, nós praticamos coisas que se opõem a Deus. São sofismas. Então, é por isso que eu estou entrando nesse nível de detalhamento. Para que a nossa prática, nossas novas práticas, práticas informadas pelo Evangelho, a palavra informação significa formar por dentro, né? Que o Evangelho informe, ou seja, forme por dentro uma nova ética que se expresse, que se manifeste nessas mãos generosas, em práticas generosas. E nós né? não queremos fazer como se faz nos púlpitos também. Você dá a informação e a pessoa chega à própria conclusão. Sim, exatamente. Eu estou só dando as cartas, né? Você que estou dando as letras, você que vai escrever sua ética, né? É claro que, como eu disse no início dessa aula, nós estamos sendo permanentemente desafiados, né? Esse estudo tem curado os meus ouvidos da surdez. Esse estudo tem curado os meus olhos da cegueira. Esse estudo tem curado a minha mudez. Eu não estou mais conseguindo ficar mudo, indiferente ao sofrimento dos vulneráveis. Graças a Deus. Né? Porque os sofismas religiosos que me informaram durante muito tempo me tornaram indiferente. Indiferente, né? Você percebe que alguma coisa não está certa, não está certa, não está certa, né? E aí você pensa, não vou extinguir o Espírito, né? E vou então deixar o Espírito Santo me levar aonde Jesus estava, né? Jesus estava junto aos órfãos, às viúvas, os estrangeiros, os pobres de espírito, né? Aqueles que não cabiam na tradição dos judeus. Então, essa tensão que eu estou abordando para vocês, vocês vão costurando tudo isso, vão juntando, e eu espero que tudo isso forneça luz para o Evangelho. Bom, vamos lá. Okay. Mishnah, PA, ixi, agora vocês não vão entender nada, né? Capítulo 1, versículo 1. Esses assuntos não têm medida. Olha que bonito. Esses assuntos não têm medida. PA, primícias, comparecimento, que significa comparecimento nas festas sagradas. A lei falava, não comparecerás perante o Senhor teu Deus de mãos vazias. Quanto eu devo levar? O rabino, a tradição diz, não tem limite. Não tem limite para festejar diante de Deus. Obras de bondade e estudo da Torá. Então, estas coisas não têm medida. PA, a quanto do campo eu tenho que deixar? Não tem medida. Não tem medida. É tua generosidade que vai dizer a medida. Primícias, o que é primeiros frutos? Não tem medida. Não tem medida. É teu coração que vai dizer. Comparecimento nas festas, obras de bondade e estudo da Torá. Esses são assuntos cujo benefício a pessoa usufrui neste mundo e cujo lucro permanece no mundo futuro. Quem obedecer esses temas sem medida tem benefício agora e no futuro. Honrar pai e mãe, obras de bondade, fazer as pazes entre as pessoas, o estudo da Torá vale tudo isso. Então, parece aqui para mim que os rabinos colocaram o estudo da Torá como o mais importante, né? Parece para mim isto, né?
Vamos lá. Capítulo 2. O seguinte separa em relação ao PA. Então, aonde que o campo deve não considerar o PA? O rio, um canal de água, uma estrada particular, uma estrada pública, um caminho particular ou um caminho público aberto, tanto no verão como no inverno, ou um campo de pousio, um campo arado ou um campo de sementes. Esses estão isentos do PA. Aí começou a encrenca. E é interessante que eles falam aqui um caminho particular ou público, porque senão o safadinho vai lá e faz uma estradinha no campo dele, né? Então não, tem que ser um caminho particular ou público, aberto tanto no verão quanto no inverno. Entendeu? Para o cara não fazer uma sacanagemzinha. Então, tipo assim, não, tem que ser um caminho mesmo, caminho que seja usado. Então, o caminho não funciona como PA. Não funciona como borda, como canto do campo, como extremidade. A palavra PA, na verdade, ela significa tanto canto como extremidade. Então, as bordas do campo. Acredito eu que uma tradução possível seria não apenas o canto mesmo, literalmente, mas as bordas, né? Eu vi no Mato Grosso do Sul, onde nós moramos, que de fato hoje, na agricultura mecanizada, geralmente a máquina não vai passar nos cantinhos de tudo, né? Aqui, não sei, pela maneira como os peões andavam, parece que os agricultores estendiam uma corda, né? E eles iam fazendo aquela leva, ia e voltava, como se fossem as filas de café aqui do Paraná, né? Então, são regras para o pobre também não cometer abuso e o rico também o dono da terra, não perder demais. Então, nesses lugares não precisava deixar... Não se respeitava o PA. Não funciona como borda. Nem rio, nem canal, nem estrada, nem caminho. Também num campo que está obedecendo o pousio, que é, penso eu aqui, aquele campo do ano sabático, né? Ou se por qualquer outro motivo o dono não plantou ali e deixou descansar. Um campo arado, né? Ou um campo deixado para semente, então para proteger a agricultura, né? Então abriu aqui exceções para proteger. Quem colhe para a alimentação animal também faz uma separação segundo as palavras do Rabino Meir. Então aqui separação não serve para PA. Plantação para animal não serve para PA. Mas os sábios dizem que isso não vale. Então aqui aquelas discussões, né, e tal, a menos que ele tenha lavrado. Então aqui tem uma discussão que eles não chegaram a uma conclusão, né? Então detalhes, vamos em frente. Capítulo 3, versículo 2. Se alguém colhe seu campo em lugares distintos e deixa espigas frescas lá, prontas para colher, um rabino diz, PA de cada ponto, mas os sábios dizem, um para todos. Se o cara divide o campo e ele colhe um pouco ali, um pouco aqui, um pouco lá, ele colhe por etapas, um rabino diz, você tem que deixar PA em cada ponto desse. Outros dizem, não, um PA para o campo inteiro. Quer dizer, você deixou um canto ali para o pobre, o resto é seu. Né? Não importa se você colheu por partes ou não colheu por partes. Os sábios concordam com o Rabino Akiba que quem semeia endro ou mostarda em 3 lugares diferentes tem que dar PA de cada lugar. Então aqui falou do endro e da mostarda. Lembra que Jesus vai falar do endro, da hortelã e do cominho, né? Então os rabinos lidavam com essas questões. Mais um versículo aqui. Qualquer imóvel está sujeito a PA, qualquer campo, né? Está sujeito a PA e a primícias. E escrever um prosbol por ele, já vou explicar o que é prosbol, e adquirir simultaneamente propriedade não garantida com dinheiro, contrato ou posse. Aqui é muito complicado. Qualquer imóvel, quer dizer, todo o campo está sujeito a PA e a primícias, mas também está sujeito ao prosbol. Já vou explicar o que é o tal do prosbol. Uma sacanagemzinha
né, Não legal. tem nada a ver com time, né? Não. Prosbol, é uma palavra grega. Bom, vamos em frente, depois eu explico o que é isso. No capítulo 4, se ele, o pobre, colheu um pouco do PA e jogou o PA sobre um outro tanto, ele perde tudo. Aqui é o pobre safadinho, né? Porque se ele colocasse a mão no PA, aquilo passava a ser dele. Tem todo um tecnicismo aqui sobre propriedade. Então, se o pobre chegou naquele campo, naquele canto, naquela borda, aquilo é dele. Mas se ele começa a colher e para tirar proveito joga aquilo que já é dele, já está na mão dele, é dele, joga aquilo sobre uma outra parte para abocanhar mais, ele perde tudo, como punição. Se ele caiu sobre o PA, ou estendeu o seu chale sobre o PA, alguém tome o dele. Então o cara também poderia se jogar sobre um tanto para dizer é meu. Ou colocar o seu chale, jogar sua capa para tomar posse daquilo. Alguém vai chegar lá e dizer, fora daqui, você não tem mais direito a nada, perdeu tudo. Alguém tome o dele. O mesmo é válido para colheitas caídas no campo e para feixes esquecidos. Então vocês percebem aqui uma preocupação que toda generosidade suscita. E se o pobre tirar proveito de mim? Porque você não conhece os pobres. Os pobres são malandros, eles aprendem a tirar vantagem, né? E não só o pobre brasileiro, nem o rico brasileiro, né? Então a generosidade sempre vai suscitar esse medo, né? Se eu abrir meu campo, eu vou ficar sem nada, né? Então você percebe aqui uma medida protetiva do ruralista, do agricultor, ok? Lembra que eu falei do ruralista aqui e lembrei de latifúndio. Nesta época ainda não tem latifúndio. O latifúndio vai surgir depois. Na época de Jesus já tem latifúndio. Aqui não ainda. Mais outro versículo. Não se colhe PA com foices, nem se mete o machado. Isso é do capítulo 4 ainda. Capítulo 4. Aliás, eu estava no capítulo 3 até agora. Desculpa, não se preocupe. Não se preocupe, é muito detalhe. Esse que eu li agora, peraí. Peraí, deixa eu só ver aqui. Você estava dando um exemplo de cada capítulo. Mas Isso. Eu li do capítulo 1, li do capítulo 2, que é aquele do canal. Esse agora dos pontos distintos foi capítulo 3, tá? E agora do capítulo 4 que eu li sobre a punição para o pobre, tá? Estou no capítulo 4 então, tá? Tá, ok. Continuo no capítulo 4, versículo 3. Não se colhe PA com foices nem com machados, para que não se machuquem. Mas a questão aqui não é não se machucar, a questão é não deixar o cara abusar. Tipo assim, você vai colher que nem Ruth, com a mão, né? Você não vai trazer ferramentas e depelar o campo do cara, né? É para ter o sustento, não é para você se enriquecer ou comercializar em cima do produto PA, ok? Há outros períodos... peraí. Há 3 períodos de busca durante o dia. Olha que interessante isso. O pobre tinha que ficar lá no galpão esperando. Tem 3 e os peões estão colhendo. Tem 3 momentos em que ele pode sair para buscar restos. É que nem fim de feira, né? Fim de feira, aquela coisa do final do restaurante e tal. Tem os momentos certos para pegar o resto. De manhã, 3 períodos de busca. Durante o dia, sempre durante o dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. 3 períodos. No início, no meio e no fim, né? Ok. O rico não pode escolher para quem vai dar o PA. Ele tem que deixar o campo aberto para qualquer pobre. Então aqui a legislação está impedindo, exatamente. Está impedindo, exatamente. Matou a questão. Está impedindo que ele beneficie certos pobres e recuse outros. Não. É direito do pobre, né? Outra coisa, evita que o rico
usufruam uma relação de abuso com o pobre. Então, esse pobre aqui é o pobre, digamos, impessoal. Você vai colher, a lei garante que o pobre entre para exercer seu direito de PA, ok? Bom, isso basta para vocês, para todos nós. Vamos em frente agora para o outro tratado, que já são 11 horas, só para eu explicar o que é o tal do prosbol. Então, encerrei aqui a parte do PA. Se você pegar lá na internet, no site ebdonline.com.br, eu coloquei diversos versículos lá, porque eu me interessei, mas é muito detalhado, né? Então, não vamos gastar muito tempo com isso. Esse outro tratado tem um nome? O outro tratado é... peraí, deixa eu ver aqui só uma coisinha. Eu estava tentando achar que tratado que é o PA. O PA é o segundo tratado, dos 11 é o segundo, tá? Eu já falei de vários, né? Mas você vai continuar no PA agora? Não. Agora eu vou no outro tratado, que é o quinto, o segundo de hoje. Tá. Hoje eu estou tratando de 2 tratados, então, né? O primeiro foi o PA, o segundo é Shebiit. Shebiit. Com SH. Shebiit. Shebiit. B-I-T. B-I-I-T. B-I-I-T. Shebiit. Que significa sétimo. Só isso. Significa sétimo. Sétimo o quê? Sétimo ano. Ano sabático. Então aqui ele vai regulamentar diversas questões do ano sabático, né? Tem 10 capítulos, mas eu peguei apenas o 10º capítulo, porque ele vai falar, deixa eu ver aqui, no Deuteronômio 15, deixa eu ver se dá para eu ler um versículo aqui rapidinho, só para ilustrar. Deuteronômio capítulo 15, quando ele fala do perdão das dívidas. Guarda-te-ás, tal. Vamos ver aqui se o versículo 9, depois você leia do versículo 1 ao 11, mas acho que o 9 ilustra o que eu estou falando. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração. Peraí, deixa eu ver, um pouquinho antes. O versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Eu esqueci de dizer que o livro de Ruth também trata disso aqui, porque o Boaz depois, ele adquire os campos que tinham sido do marido de Noemi e exerce o direito de levirato para com Ruth, porque Ruth era viúva. Então, para não apagar o nome da família de Noemi, ele suscita descendência de uma moça imunda perante a lei, a Ruth, que era moabita, né? Então, ele é o homem fidelíssimo. Então, esse princípio aqui também está em Ruth. Por isso, Ruth é um livrinho exemplar de tudo que eu estou falando hoje. Sem contar que, não vamos entrar nisso, mas que ela entrou na descendência de Jesus. De Jesus, né? De Davi e de Jesus. Deus tem uma preferência, assim. Lindo, maravilhoso. Não, isso tem que ser lembrado sim. Mas aí, olha o que Moisés está falando aqui. Não feche o teu coração para ele. Não feche os teus olhos. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Emprestar sem conta. Empreste para ele. Não deixe o seu irmão pobre passar necessidade. E olha aqui o que a lei previne. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe o deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra
e em tudo que emprestares. O problema aqui é o seguinte: o judeu contava uma semana de anos. Então, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano 7 era um ano de perdão total. Todas as propriedades ficavam disponíveis para todos. No 7º ano, o que a terra produzisse pertencia a todos. A terra era considerada tecnicamente propriedade abandonada. Então, toda propriedade privada, todo exercício de propriedade privada era suspenso e tudo pertencia a todos. Todas as dívidas eram perdoadas e tudo era devolvido ao seu credor, ao seu devedor, ao dono original. Né? Então ele era um ano da remissão, ano do perdão, ano da misericórdia, tá? Ano da generosidade. O que acontece? E a cada 50 anos os campos, as propriedades também eram devolvidas. Né? O que acontece? Esse era sétimo ano. O jubileu é 7 vezes 7. Okay, tá. É o super ano sabático, não o ano do jubileu. Os dois, então. Não confundir. 7 anos sabáticos formam um ano do jubileu. Que é o ok? Nós não temos nenhuma notícia de que isso tenha sido praticado. Ok? É apenas letra morta aqui. Por quê? Porque não encontrou coração. Né? Por isso vai se tornar código. Né? E é isso que eu vou demonstrar agora para vocês. Então, o que acontece? Na legislação de Moisés, toda dívida pode ser feita no máximo por 7 anos. Não existe dívida eterna, externa, eterna. Toda dívida tem um prazo máximo, 7 anos. Por quê? Ao final de 7 anos, ela expira. Então, dependendo da distância que você está do 7º ano, é quanto você vai poder ter de expectativa em relação ao pagamento. Né? Então, se você empresta, por exemplo, digamos, no 3º ano, você tem 4 anos de prazo para que 4 anos máximo de prazo, para que aquele devedor lhe devolva o dinheiro emprestado. Porém, se você está no 5º ano, no 6º ano, você pensa, cara, não vou emprestar. Porque se eu emprestar agora, eu vou perder. Né? Por quê? Porque vem aí o 7º ano, e no 7º ano, toda a dívida é perdoada. Então, no 6º ano, ninguém emprestava nada para os pobres. Então, o pobre precisa de dinheiro emprestado para semear o seu campo, por exemplo. Mas é o 6º ano. Se eu emprestar para ele, o ano que vem ele não me paga. Então, o que acontece? Na prática, esse dispositivo da lei de Moisés atingiu um objetivo oposto. Qual o objetivo oposto? Ninguém empresta para ninguém. Por quê? Porque eu nunca vou ter garantias de que o cara vai me pagar. Eu vou emprestar na boa vontade para com o pobre espertinho vai esperar correr 1 ano, não pude pagar, 2 anos, não pude pagar, 3 anos, não pude pagar, volta o ano que vem, quem sabe Deus abençoando, que venha, não sei o que, não pude pagar e tal. Aí chega o 7º ano, no 7º ano você é obrigado a rasgar a nota promissória dele. Bom, esse era o problema. Aí um rabino, do período de Jesus mais ou menos, cria um dispositivo chamado prosbol. O que é o prosbol? Os rabinos descobriram que a dívida... Prosbol é uma palavra grega, então pode escrever normal, digamos, a portuguesada, né? Tá. É P-R-O-S-B de bola, O-L, prosbol, okay. Né? Vem do grego prosbolé. Não era uma palavra nova, ela já existia no grego, não me lembro bem o que ela significa. Sim, ela significava... ela era um termo técnico de leilão.
né? Era um termo usado para uma pessoa que arremata um leilão, arremata um lote. Então ele fazia um prosbolé, né? Em português a gente fala prosbol. Na Mishnah também, acho que essa é a palavra usada. Bom, prosbol, não sei, usa o hebraico, né? Não vou chegar a tanto. Bom, a palavra prosbol significa o seguinte, olha só. O rabino percebeu que os ricos não estavam emprestando para os pobres. Então eles criaram a seguinte ficção legal. Só uma pessoa física, uma pessoa real, é que poderia tomar emprestado, e só uma pessoa física é que poderia emprestar. Não tem o banco aqui, não existe banco, né? Então é o irmão fulano ali, o seu fulano, que emprestou para o ciclano ali. E como testemunhas, os anciãos da cidade e tal, aquela coisa toda pomposa, né? Mas eles descobriram que se o credor transferisse o dinheiro para um tribunal de rabinos, um tribunal legal, uma trinca de autoridades, a lei do Shebi'it, a lei do ano sabático, não vigorava. Então, o que eles faziam? Transferiam por uma nota, por um documento, tipo uma nota promissória, transferiam para uma junta de juízes, futuramente vai ser para o templo, mas poderia ser uma sinagoga, uma autoridade do povo, né? E suspendia a força da lei de Moisés, né? E depois ele podia pedir para o tribunal cobrar do pobre. Então, esse artifício legal foi feito para viabilizar empréstimos. Olha só, repetindo aqui rapidamente. Os rabinos perceberam, os escribas, os doutores, os piedosos, não os apóstatas, né? Os piedosos perceberam que a lei de Moisés estava travando o sistema econômico do povo judeu. E isso estava criando problemas, né? Porque eles estavam debaixo do império, tendo que produzir impostos, etc, etc. E os pobres também precisavam plantar, também precisavam produzir. E por causa desse dispositivo da lei de Moisés, do ano da remissão, do perdão das dívidas, isso estava travando o sistema econômico. O que eles fizeram? Precisamos de um argumento jurídico para destravar a roda econômica. E esse foi o esquema. A intenção, como a lei às vezes tem belíssimas intenções, né? A intenção foi a seguinte: destrava o sistema econômico e permite então agora que o sistema funcione. Como funciona? Ora, os ricos, tendo seu patrimônio garantido, vão emprestar, porque eles quanto mais têm, mais enriquecem, né? Eles emprestam, os pobres recebem o empréstimo, né? E volta depois tudo isso com correções e tudo mais, de volta para o rico. Então o sistema funciona, né? Se o cara cair na pobreza, bom, aí é outros 500. Ele que vai trabalhar de boia fria, ele que vai rebuscar, tá aí a PA para ele, né? A misericórdia está aí, mas ele vai perder sua terra, ele vai perder seus bens. Por isso eu falei que na época de Jesus já tem o latifúndio. Por isso que na época de Jesus você tem aquelas parábolas que falam dos pobres que vão trabalhar no campo do rico, né? E os ricos são como magnatas, viajam, mandam mordomos para receber, mandam seu filho para receber, contrata, descontrata, etc, etc. Por quê? Porque os pobres estão extremamente endividados. O problema aqui é que, ao querer destravar o sistema,
eles trouxeram para dentro da religião judaica a ideologia do império. E agora não tem mais remissão, não tem mais perdão. Por isso, no Novo Testamento, você tem judeus escravos, judeus pobres, judeus boias frias, viúvas pobres, órfãos, né? E cada um matando a grito para comer. E ao mesmo tempo você tem nobres, ricos, grandes proprietários, pessoas que vivem como nobres, como príncipes, incluindo aí os sacerdotes, que deixam de ser os pobres de Yahvé para integrar a super elite econômica. Obviamente, o dinheiro, a economia do país passa por eles. Eles passam a ser os banqueiros da época do período interbíblico e da época do Novo Testamento. Por isso que nós estamos estudando a tradição, porque nós não podemos ir direto do sacerdote pobre de Malaquias, né, para o Evangelho. Bom, meu objetivo era apenas falar desses estatutos de proteção social e agora mostrar, por meio de um artifício legal, como que o coração duro, o coração apegado às perdas, não foi capaz de implementar a lei de Moisés nunca, né? E portanto, tem alguém tentando abrir a porta. E portanto, a própria religião arruma um artifício para viabilizar a cobiça dos ricos, né, sem proteger os pobres dentro do esquema religioso. Lembra do jovem rico? O jovem rico tinha muitas propriedades. De onde você acha que ele tirou muitas propriedades? Por que essas propriedades não estavam sendo devolvidas para os pobres no ano 7º? Por que um jovem já tinha muitas propriedades? Por que Jesus disse para ele, vai, dê aos pobres? Devolva, safado. Devolva de quem você tomou. O engraçado ele queria ser um religioso lustradinho. Eu estou de acordo, guardo tudo, observo tudo. O que eu tenho é fruto da minha generosidade. Eu emprestei e recebi com volta, né? O engraçado é que quando a gente lê isso daí do jovem rico, a gente pensa assim, nossa, que isso, tipo assim, é como se Jesus estivesse falando isso para todos, como se fosse romântico isso, né? Uhum. Vai, dá para os pobres e tal, né? A gente não leva em conta esse contexto, por isso que eu tô dizendo. Essa riqueza não era justa, não era lícita, né? Quase toda riqueza é fruto de exploração, né? Quase toda acumulação privou alguém, né? A ética de Moisés, a ética da Torá, segue outra regra. E é isso que nós vamos ter que repensar. O coronavírus está aí para não nos deixar escapar. A lógica da acumulação é mortal e ela é geradora de pobreza. O Guilherme Falcão disse jeitinho brasileiro ou jeitinho judaico. Destravar o sistema econômico da época. Triste. Exato. Agora, eu quero levantar uma questão. Por outro lado, pensando no coração corruptível do homem, realmente o pobre podia fazer isso, não é? Também, porque não significa que o rico é corrupto e o pobre não é corrupto, né? Os homens são. Sim. Então todos são, né? A gente não tem essa ilusão. Tanto né? que as regras ali da PA, você viu que ela estabelece prevenções. Isso que eu queria levantar essa questão. Na PA existia as regras de contenção e de proteção ao dono do campo também. Né? Então existia a regra para os dois lados.
Mas ali em Levítico que você leu, né, não deixe o seu coração se endurecer contra o pobre e tal. Sim, tá. Deuteronômio, tá. Livremente lhe darás e tal. Se chegar no sexto ano e a pessoa pedir, mas e se o pobre realmente pedisse com má intenção? Então, assim, dá a impressão que esse rabino ele não teve intenção ruim. Não ele quis lidar com um problema, porque Sim. aí, vamos dizer, corrupção dos dois lados. Sim. E aí não estava, a pobreza estava aumentando, porque também ninguém queria fazer empréstimo, né? Então ele quis resolver o problema do empréstimo para que houvesse empréstimo. O problema foi o desencadeamento disso depois. As regras não tratam do centro da questão. Isso, né? Exatamente. Que é a sede infinita da acumulação. A Irene tocou num ponto muito importante, que é o ponto da nossa desumanização generalizada. Né? Não é uma questão de quanto a gente tem, quer dizer, a pobreza não é piedosa em si, muito pelo contrário. A privação de bens também corrompe o ser humano, né? O ensina a mentir para sobreviver, a roubar e tudo mais, né? Então, nem a riqueza é virtuosa, nem a pobreza, né? Agora, para enfrentar a sanha, né, a sede de acumulação, que é infinita, estão aí os bilionários do mundo que não nos deixam mentir, né? Não há limite para acumular. Para lidar com isso, que a Bíblia chama de cobiça, né? O desejo insaciável de possuir tudo para garantir a própria vida, né? Que acaba gerando uma idolatria, não tem outro nome para isso, nós não podemos negociar com a cobiça. Né? E então, o fiador desse sistema, em todos os versículos que eu li, é: eu sou o Senhor teu Deus. E aqui nesse texto que eu li, que fala livremente lhe darás, livremente é liberalmente, é generosamente, lhe darás. Não seja maligno o teu coração, chama de coração mau, prevenir-se contra o risco, né? E diz o seguinte: pois o Senhor teu Deus te abençoará. Quer dizer, Deus é o garantidor. Deus é o garantidor. Então, todas as regras que eu coloquei aqui, não da Mishnah, mas da lei de Moisés, da Torá, coloca Deus como fiador. Ou seja, o sistema natural, o estado natural da vida é a partilha e a distribuição. Basta ver as sociedades primitivas, basta ver como funciona a própria natureza, como as tribos indígenas viveram no Brasil, nas Américas, né, pré-colombianas, num regime de sustentabilidade e de partilha, né? E diversos outros povos tentaram fazer isso, né? Então, só tem uma garantia: o fiador, o generoso dos generosos, o Senhor teu Deus. Ele abençoa a partilha. O Mindu disse: com tanta regrinha para ser generoso, não causava espanto na época ignorar o ferido na estrada para ir ao templo. Porque era muita regra. Perfeito. Só virou ofensa quando Jesus inseriu na cena um samaritano e ainda o chamou de bom. Exatamente, matou a questão. E é por isso um dos motivos para a gente estudar essa minúcia da tradição é exatamente essa. Veja, eu comecei a aula dizendo o seguinte: a expectativa de Moisés, a linguagem do Deuteronômio não era se tornar um código. O espírito, digamos, do Pentateuco, do ensino de Moisés, era tocar o coração,
Amarás o teu irmão, amarás o teu próximo. Aliás, o texto do Antigo Testamento que fala amar o próximo está no mesmo texto do PA. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou santo, você será santo. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Sempre apelando para Deus e não para um código. Quem transformou o ensino de Moisés em códigos e códigos e códigos e códigos que mais lembram a nossa legislação tributária, né, foram os rabinos. E aqui nós temos, nessa participação do Mindu, a comprovação inequívoca de que este não é o caminho do coração, este não é o caminho da generosidade. Por isso, veja, a PA começa dizendo não há limite. Não me pergunte quanto você tem que dar, não há limite. Né? Dê de acordo com as suas possibilidades e de acordo com a necessidade. É a mais pura definição da partilha, de cada um conforme a sua possibilidade, a cada um conforme a sua necessidade. E só para completar isso que a Irene falou e que o Mindu também já falou, agora fica claro porque os judeus quiseram matar Jesus quando ele falou: Deus me mandou para anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta era a linguagem do ano sabático. Esta era a linguagem do ano do jubileu, que eles estavam protelando, que eles não estavam observando. Por quê? Quem declarava o ano do jubileu era o sacerdote. O sacerdote tinha autorização romana para declarar o ano do jubileu, o ano em que a terra era livre, em que todas as dívidas eram perdoadas. Quem era o guardião das dívidas na época de Jesus? O templo. Quando Jesus fala: eu vim para anunciar libertação aos cativos, eu vim para libertar, eu vim para isso, eu vim para aquilo, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, eles ficaram em estado de choque. Claro, a Bíblia lá não diz isso, mas fala, ficaram todos maravilhados dessa palavra e olhando para ele. E aí ele fala, é isso mesmo. Isso se cumpriu agora. Eles agarram ele e levam para matar. Por que você acha? Porque ele falou, eu acabei de convocar o ano sabático. Tocou no bolso. E a nossa fé cristã é um ano sabático ilimitado. Ou porque você acha que a comunidade primitiva vendeu seus bens e colocou tudo nos pés dos apóstolos para que não houvesse necessidade entre eles? Porque eles entenderam a convocação de Jesus, eles entenderam o Pentecoste, festa das colheitas. Pentecoste era a festa das colheitas. E eles então começaram a fazer isso e não pararam mais. Deu para entender ou precisa desenhar? O Mindu disse... não, antes eu queria comentar. Só o fato de existir tantas regras já mostra a falência do ser humano. Exatamente, aí, né? Exatamente. É isso que eu quero que fique claro. Quando precisa nominar cada coisinha. Eles fizeram isso, olha, isso é muito importante. Eu vou enfatizar isso nas próximas aulas, já está dando nosso tempo, né? Eles fizeram isso, lembrem bem, para resistir ao império. Mas todas as vezes que você tem que se opor a alguém, você corre o risco de se tornar igual a ele. Dito e feito. Negociou com o império, tornou-se igual a ele. O único que vai enfrentar o império e vai botar o dedão na cara do império e dizer, você não me domina, você não tem autoridade nenhuma sobre mim, foi Jesus Cristo. Esse era livre, completamente livre. Né? Esse proclamou libertação do império. Como é que ele fez isso? Radicalizando o caminho de Jesus Cristo. Jesus Cristo era rico por amor de nós,
se fez pobre, para que nós, por sua pobreza, nos tornássemos ricos. Ricos para acumular? Não, ricos para imitar Jesus Cristo. Uhum. O Guilherme Falcão disse: excelente exposição bíblica, desmascarando Legal. a cobiça, Isso. a exploração e a imitação do sistema injusto do Exatamente. império. Exatamente. E o Mindu colocou... Que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade nada mais é do que a normalização, a incorporação da lógica maligna, palavras de Deuteronômio. Não tenhas pensamento maligno. Então, este pensamento maligno foi incorporado na teologia, vernizadinho, e pode ser praticado perfeitamente. Né? Uhum. E os pobres são incentivados, são culpabilizados por sua pobreza, né? E são incentivados a buscarem a bênção do capital. E como é que eles fazem isso? Enriquecendo mais ainda os que já são ricos. Porque você, para enriquecer, tem que se sacrificar, meu irmão. Vai sacrificando aí na minha conta bancária, vai sacrificando. Empobrecendo os Então, pobres. isso é a culminância da malignidade, de acordo com a ética do Pentateuco, com a ética dos profetas, com a ética de Salmos e com a ética de Jesus e com a ética da igreja primitiva. Foi justamente o que o Mindu falou. A regra da riqueza é explorar o outro, sonegar e receber herança. Exatamente. Exatamente. E quanto mais abençoado. E uma herança muitas vezes injusta, né? Recebida de terras lá anteriormente e injustamente, né? Toda a acumulação é a privação de alguém. Nós estamos imersos, eu e todo mundo, né? Quase impossível desvencilhar-se desse sistema. Nós participamos de um sistema que, pensem bem comigo no Brasil. Quanto custaria tirar milhões da pobreza e dar a eles pelo menos uma vida digna? Pelo menos uma vida digna. Que eles tenham acesso aos bens que eles muitas vezes ajudam a produzir, né? Acesso aos bens, as facilidades da vida, as comodidades, água encanada, luz elétrica, etc. Quanto custaria? Né? Não estamos falando de riqueza, estamos falando de dignidade humana. Quanto custaria? Né? Mas nós todos participamos de um sistema que produz uma super elite que vive nababescamente, né? Nós que somos aí os remediadinhos, que sobrevivemos, e sabemos que abaixo de nós tem uma massa de pessoas que são desumanizadas, entregues à morte, ao clamor. Eles clamam a Deus contra nós. E aqui fala exatamente isso, né? Ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Eu acho bonito que todas as vezes que a gente pratica generosidade para com uma pessoa desprovida, é raríssimo ser diferente disso. Ela te abençoa imediatamente. E eu recebo. Uhum. E eu procuro agir e viver. Estou aprendendo, né? Nós aqui procuramos viver e agir para que o pobre não nos amaldiçoe e não clame a Deus contra nós. Que não haja na presença de Deus nenhum clamor a Deus contra nós, dizendo, puxa vida, me deixou na pior, me explorou, me tomou, né? Enriqueceu às minhas custas. Né? Que não haja nada entre nós que clame a Deus contra nós, mas que haja muitas ações de graças. Né? Que Deus fique feliz em ver que há muitas ações de graças, né? Viram o meu servo, viram lá o fulano, a fulana e tal, como eles ajudam. Ninguém sai da casa deles de mão abanando, eles ajudam, eles socorrem. Eles falam de um para o outro, né? Eu não posso ajudar, mas o fulano pode, ele tem, né? Ah, alguém precisa de um móvel, eu sei quem tem, eu no momento não tenho, mas eu sei quem tem. Formem essa rede de solidariedade, né? E comecemos
pelo menos, tirando pessoas da extrema miséria. E quem sabe chegaremos àquilo que a igreja primitiva viveu. Não há entre eles necessitado algum, né? Porque aquele que tem de mais não tem sobrando e aquele que tem de menos não tem faltando. Ninguém passa necessidade entre eles, uma ética alternativa. O Bebeto colocou, essas aulas são como o toque do chofar, anunciando libertação aos evangélicos escravizados em nossa nação. Exatamente. E o Guilherme Os Falcão... crentes falam do chofar, mas não falam da libertação que ele proclamava. Exatamente. O Guilherme Falcão, a pandemia escancara tanto a generosidade como a atitude perversa, governamental e capitalista. É verdade. Porque aqueles que revela ajudam, o pior, né? É verdade. Que já ajudavam, ajudam ainda mais. Né? Alguns despertaram também. Sim, claro. Né? Mas alguns estão preocupados com o próprio umbigo, continuam preocupados. Né? Exatamente. E ainda ele disse, Jesus, o libertador dos cativos e oprimidos. Amém. De todos nós, né? E todos nosso horário já está avançado. O Clevison disse, se valendo da linguagem do ano sabático, Jesus veio convocar uma revolução social, revolução comunista. Isso, exatamente. Ou seja, comum para todos. É necessário dizer que a primeira experiência comunitária, koinônica, foi a experiência de Atos 2. Por quê? Porque é a primeira vez que se tem notícia na história de uma comunidade formada de agrupamento diferente. Uma coisa é você praticar doação, generosidade para com sua família, seu povo, ou com sua própria raça, ou com seus parentes, ou com as pessoas do seu mesmo status social. Os ricos se ajudam, os pobres também se ajudam. A comunidade de Atos 2, se você quiser desistir desse curso, ainda está em tempo, porque eu já aviso que em novembro eu vou chegar em Atos 2. Esse negócio não vai acabar bem. Então eu estou avisando. A comunidade de Atos 2 e 4 é a primeira e mais radical experiência comunista. O que eu estou dizendo é que Marx se apropriou de experiências cristãs, não apenas de Atos 2 e Atos 4, mas diversas comunidades cristãs, inclusive batistas, né? Estão aí os Amish, que não nos deixam esquecer, né? E menonitas e outros grupos primitivos dos anabatistas, e outros muitos, que todos ficaram obscurecidos por Marx, que inventou uma outra forma de comunismo. O comunismo marxista é uma forma qualificada de comunismo, é um tipo de comunismo, que foi proposto, formulado e depois implementado ante o silêncio, omissão e conivência na igreja, quando ele viu que a igreja jamais caminharia para anunciar o ano aceitável do Senhor e a libertação dos pobres. Quando a Revolução Industrial, né, que nasceu nos protestantes, nos países protestantes, sinalizou para o mundo que a exploração seria agora a forma final econômica, que nós iríamos explorar sem limite povos, nações e o planeta e a natureza e tudo isso. Lembrem que o livro de Karl Marx, que eu nunca li, né? Ainda vou ler, mas nunca li, não conheço o marxismo, conheço o cristianismo, e já estou terminando. É o capital e não o social, né? Ele apontou as doenças do capital, né? Então, meus irmãos, nós temos alternativa.
nós temos alternativa. E eu concordo inteiramente com o Guilherme Falcão, querido amigo e pastor, quando ele diz o coronavírus está aí para jogar na nossa cara, para desmascarar nossas práticas, né, para o bem e para o mal. Né? Mostrando claramente que caiu o muro desse sistema. Caiu. Né? E o mundo que vai surgir pós-pandêmico, se insistir nisso, será o fim. Será o Mad Max total. Será o fim. Será a Terra arrasada. Nós caminharemos para a destruição total, para o controle total. Será o reino da besta bestial. Então nós estamos, talvez, numa última chance de revermos o cristianismo e formularmos uma alternativa cristã. Quando eu digo cristã, estou me referindo a Cristo, crística, né? Como a igreja primitiva entendeu passar bem. Tchau, gente. Essa aula foi muito perigosa. Tchau, uma boa semana para todos. Gente. Deus abençoe.